a matéria que estuda os acontecimentos finais da história deste mundo. Então nós temos muita coisa que estudar sobre isso. Vamos ver se vai dar tempo, né? Nós temos essa apostila de hoje, vamos ver se nós conseguimos passá-la toda, depois no final nós iremos distribuir com os irmãos. Agora não, agora só com eu que se distribui, agora vocês ficam lendo e não prestam atenção à aula, né? Então ela só será distribuída no final. E a partir da próxima aula é que nós começaremos propriamente a falar sobre escatologia. Nós hoje iremos ter esse princípio, essa introdução. Eu julgo necessária essa introdução por uma razão. Ela vai nos preparar para estudarmos depois a escatologia. A escatologia mexe muito com a própria doutrina. Como vocês irão ver mais tarde, nas duas próximas aulas, a escatologia, tratando os assuntos finais da história do mundo, nós vamos apresentar aos irmãos uma diversidade de interpretações sobre as coisas do fim. Muitas que estão de acordo com a palavra e outras que não estão de acordo com a palavra. Muitas que contrariam, até de modo flagrante, a doutrina, a verdade. Mas essas coisas estão sendo ensinadas por aí. Entre elas, por exemplo, nós vamos falar aqui sobre a numerologia, que muita gente tem feito, usando isso para chegar a uma data para o fim, o código da Bíblia, que é uma coisa nova no mundo, no mundo de hoje, né? E tudo isso nós vamos estudar, inclusive a parte principal, que são doutrinas mesmo, sobre os dias finais da história do mundo. E há uma diversidade, como disse eu, de interpretações da palavra de Deus, e que nós carecemos de ter um fundamento. Portanto, hoje nós iremos, como diríamos, lançar naturalmente este fundamento. Nós vamos, mesmo em ligeiras abordagens, porque o nosso tempo não é tão grande assim, né? São 2h30, descontando aí uns 15, 20 minutos de intervalo aí, para aquele cafezinho famoso aqui embaixo, né? Então, vamos ver se nós conseguimos fazer isso também de maneira até resumida. Mas, como disse, é interessante para nós termos a noção do que vamos estudar depois. Quer dizer, com a conscientização da doutrina, nós teremos, como diz, mais condições de avaliarmos depois os ensinos que são apresentados. Há muita coisa que tem, digamos, uma consonância geral. São assuntos comuns a todas as igrejas. Aí não há problema nenhum, mas há assuntos que são diferentes. Cada igreja, às vezes, interpreta de uma maneira. E há muitos ensinos. E por isso nós só podemos detectar, nós só podemos encontrar a verdade, encontrar a realidade através da palavra, através da doutrina. Tá? Então, o conhecimento da doutrina, o valor que a doutrina tem para o crente é de suma importância. Por isso, então, nós iremos fazer naturalmente esse estudo hoje. Teologia dogmática, o nosso assunto de hoje, é conscientização doutrinária. Bem, teologia, vocês já estão cansados, naturalmente, de ouvir, talvez outros pastores e pregadores. Teos quer dizer teologia, quer dizer estudo, né? Teologia se divide dessa maneira. Então, teologia é o estudo de Deus. Ela é muito vasta, é muito ampla, como nós iremos falar apenas uma amostra aqui hoje, não da teologia em si, que ela representa, que ela é. Não seria possível falar sobre teologia num tempo tão pequeno. Ela estuda naturalmente a história
da própria Bíblia Sagrada, história religiosa, especialmente no aspecto doutrinário, que procura certamente dar interpretações para tudo isso. Os melhores métodos de interpretação, baseados na própria teologia, é o que nós conhecemos como hermenêutica e exégese. São duas palavrinhas, né? Essas palavrinhas vêm lá do grego, mas são conhecidas nossas. A hermenêutica e a exégese são matérias que nos ajudam a entender o texto sagrado. Nós vamos dizer isso logo mais aos irmãos, dando alguns exemplos, para podermos perceber como nós podemos compreender a Bíblia. Eu me lembro, eu estive aqui uma ou duas vezes, ou três vezes, nas aulas anteriores com o Lima. Eu me lembro que um dia ele falou que algo importante que faz parte dessa aula nossa também, que é o conhecimento dessas matérias para uma boa interpretação da palavra de Deus. Então, o leitor da Bíblia, ele, ao ler um determinado texto, ele precisa conhecer a história do livro que ele está lendo, a história do texto que ele está lendo, a quem aquele texto foi interessado, por que o autor está usando aquelas expressões. Quer dizer, se nós tivermos um conhecimento dessas questões, isso ajuda em muito a compreender a própria palavra de Deus. Por causa desses conhecimentos, a gente vê hoje aí uma variedade infinita de ensinamentos, de doutrinas, né? Ensinamentos, muitos deles não tem nada a ver, de coisas até, digamos assim, simples, mas simplistas, diríamos. Porque as pessoas, às vezes, faziam coisas tão simples, né? Uma ocasião, eu estava em São Paulo, numa fila de ônibus, para pegar um ônibus, eu e um outro rapaz, que aqui eu acho que muito poucas pessoas o conheceram, que chamavam-se Alipe, Antônio Brito. Nós íamos para o Pacaembu, não íamos assistir nenhum jogo, nós íamos assistir uma reunião alusiva ao dia da Bíblia, organizada lá no estádio. E naquela fila que nós estávamos, atrás de nós tinham dois senhores, vestidos com uma roupa desse primitivo brim, que nós chamamos de brincar, sei lá eu, mas de cor azul. E o chapéuzinho também da mesma cor, feito do mesmo pano. Aí o Alipe me perguntou assim, Genésio, que horas são? Eu olhei no meu relógio, naquela hora, eram 2 horas e alguns minutos. E vamos dizer que eram 2h10, por aí 2h10 ali. Aí o senhor estava atrás e disse, não, senhor está enganado. Eu falei, será que o relógio parou? Que horas são, professor, do seu relógio? São 8 horas e 10 minutos. Aí eu já sei. O seu relógio está no horário lá do Jerusalém, no horário hebreu. Mas esse horário bíblico, tudo bem, amigo, só que eu não estou em Jerusalém, eu estou no Brasil. Eu estou no Brasil, e o horário meu aqui é esse. Então, tanto faz eu dizer que são 2h10 como 8h10, só que 8h10 ninguém vai entender isso aqui no Brasil. Você vai ficar falando o tempo aí. Você vai fazer gaiola do senhor. Eu disse, para que esse chapeuzinho na sua cabeça? Eu era muito ousado naquela época, eu gostava muito de discutir. Não, eu pus esse chapéu, o que é bíblico? Tudo bem. Onde é que o senhor achou isso na Bíblia? Em Daniel. Em Daniel diz lá que quando aqueles moços foram jogados na fornalha de fogo, ele não passou o fogo pela roupa deles, nem pelo chapéu. Mas por isso tudo usa chapéu. Aí diz a Bíblia Sagrada que quando Jesus morreu, diz que dividiram a roupa dele em 2 partes, a túnica foi rasgada, né? Foi dada para as pessoas, e eu tenho o chapéu de Jesus daqui que é. Ele não soube dizer que a Bíblia está referência, né? Mas a gente tem essas coisas engraçadas por aí afora. É só vocês começarem lá, vocês vão descobrir isso aí. É preciso entender o que cada palavra significa em seu sentido normal e histórico gramatical, como nós dissemos assim, aqui. Assim a história do texto, o seu momento, a sua razão e a sua mensagem serão melhor esclarecidos e compreendidos. Por exemplo, ao
dar logo um exemplo aqui. Em Ageu 2, 22 e 23, o que significa a expressão anel de Selach? Alguém achou Ageu aí? Procure para mim, por favor. Então, o livro dos profetas menores é pequenininho, dentro de Zacarias. Achou? Quem achou, leia para nós esse texto da cabeça. Ageu 2, 22 e 23. Ageu 2, 22 e 23. Vamos lá. Sem perca de tempo. Pois não. E derrubarei o trono dos reis, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro, e os que nele se assentam, os cavalos, e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Obrigado. Zorobabel, a Bíblia diz lá que Deus o faria como um anel de selar. O que significa isso? Então a gente lê isso aqui, ela fica sem saber o que significa. Então, aí quando diz, nós precisamos conhecer o texto, saber o que foi que Ageu disse isso, né? O que significava naturalmente isso em relação ao Zorobabel, essas questões todas. E é conhecendo a história da Bíblia que nós iremos chegar naturalmente a essas conclusões. Eu vou fazer apenas referência e vocês vão ficar com a apostila. Aí tem todos os textos aqui que vão explicar isso. Eu vou explicar rapidamente, porque realmente o nosso tempo vai andando. Lendo os textos, 1 Crônicas 3, 1, 5, 10, 17, Esdras 2, 1 e 2, 3, 1 e 2, nós iremos compreender essa questão. Ela representa, em linha direta, em Zorobabel, a linhagem de Davi. Davi representa essa linhagem. Os hebreus desceram para o cativeiro de Babilônia. E Ageu foi dessa época, o cativeiro de Babilônia. Todos esses profetas menores foram naquela época. Então, quando ele faz essa referência, ele está mostrando que a linhagem de Davi, que saiu da Palestina, saiu de Jerusalém, foi levada para a Babilônia, ela não se perdeu. Ela se conservou. E Zorobabel era um dos representantes legítimos desta linhagem. Por isso ele é chamado anel de selagem. Os anéis, naquela época, também eram usados como símbolo de autoridade. O rei colocava o anel na mão como símbolo de autoridade, aquele tipo de coisa toda. Então, essa autoridade, essa autoridade divina, eclesiástica, na descendência de Davi, estava na pessoa de Zorobabel. Por isso, que ele é chamado de anel de selagem. Pois conhecimento, naturalmente, e muitas outras coisas, vai ficar fácil mais tarde para vocês discutirem essas doutrinas que aparecem muito por aí hoje, né? O uso da barba. Já vi tanta gente defender barba, até camarada que minha mãe já é barbado por parte de mãe. Eu já tive vontade de dizer isso para não deixar se é barbado por parte de mãe, agora fica defendendo barba aí. O uso do véu para a oração, batismo só em nome de Jesus, as questões todas, com o conhecimento mais claro da doutrina, nós iremos compreender facilmente. Bem, vamos lá. O que é a doutrina dogmática? A doutrina dogmática é que ela estuda realmente os fundamentos dos dogmas da religião. Nós somos um povo constituído, reconhecido, tanto perante as nossas leis, como naturalmente perante o nosso Deus. E nós temos, naturalmente, os nossos dogmas. Os nossos dogmas, eles estão encaixados, estão estudados através do doutrinal.
É o livro que a igreja tem para estudar os dogmas representados nos 30 pontos da nossa fé.